Pessoal, boa noite. Hoje nós aqui do Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira estamos recebendo os nossos amigos Edgar Miguel e Tato Savi. Eles vão trazer para nós algumas reflexões, né, alguns ensinamentos espirituais a respeito do perdão, né, essa conquista tão difícil, né, que nós todos os dias somos testados em relação ao perdão, à paciência, à compreensão, né? Para dar tempo do pessoal já entrando aí na live, antes de eu dar uma boa noite para os nossos amigos, da gente começar a nossa palestra de hoje, eu vou ler uma mensagem do Fonte Viva. Na senda escabrosa. Nunca te deixei, nem te desamparei. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico têm fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Bem legal, cara. Que bom, né? Que não existe noite sem alvorecer. Sem alvorecer. Que bom. É verdade. Pessoal, uma boa noite ao Tato, ao Edgar Miguel. Obrigada boa noite, por vocês Isabela. terem vindo fazer a palestra para nós hoje, tá? Um prazer pra gente, né? Uma alegria, né, Tato? Uma alegria enorme, maravilha. E tá aqui com o Edgar, esse irmão, uma alegria ainda maior, um plus na convivência. Na alegria. Na alegria. Eu digo mesmo, viu? Obrigado, querido. E obrigado também a Isabela, do carinho com que nos tratou, nos convidou, e a gente está junto aqui. É uma alegria. Edgar e eu ficamos muito felizes de poder falar sobre isso. Pessoal. Muitas pessoas gostam de vocês, estão esperando para ouvi-los, tá? Uma boa palestra. São 2 horas de palestra, né, Isabela? É 2h30. Ah, vai. Essa meia hora vai ser importante. Obrigado, Isabela. Meia hora é um bate-papo mais descontraído. Tá ótimo. Joia, pessoal. Uma boa palestra para vocês. Compartilhem com os amigos, tá? Quem estiver assistindo, achar legal, tá? Compartilhem com os amigos. Uma boa palestra para vocês. Qualquer coisa, tô por aqui. Tá ótimo, obrigado. Isabela. Alô, opa, agora eu vou fazer a palestra sozinha aqui. Pode fazer, Tato. Não, agora sim, assim fica melhor, Isabela. Obrigado. Muito, obrigado. Então pessoal, Tato, nós vamos falar sobre perdão, então, né? Sim, sim. Algo que é tão mal interpretado, tão fundamental. Um detalhe importante, Edgar, talvez é só me relembrar que a caridade, segundo a entendia Jesus, colocava o perdão como um dos 3 pilares que sustentam a caridade.
Então, perdão, a benevolência e a indulgência. Olha a importância desses 3 itens, desses 3 virtudes, para o ato da caridade, tanto conosco quanto com as pessoas. E a caridade é praticamente aí sinônimo de amor até, não é, Tato? Exato, exato. Algumas traduções na Bíblia até lá, a lei de amor, a lei de caridade. Kardec coloca a lei de amor e caridade praticamente sendo a mesma coisa. O André Luiz coloca como caridade a prática exterior do amor, o trabalho do sentimento amor, né? A manifestação. E nós temos só a importância disso, né? O perdão é um dos pilares daquilo que é mais grandioso, que é o perdão, sinônimo do Pai, né, Tato? É possível, às vezes eu penso que o perdão é uma das ferramentas que devem ser mais utilizadas no dia a dia. E não só, e veja, de uma forma tão ampla que a gente pensa que perdão é para quem nos faz mal, né? É para quem nos ofende. Eu acho que é muito mais do que isso, né, Tato? É para tudo que te desagrada. Tudo. É verdade. Antes, para você ter uma ideia, eu acreditava que perdoar é quando era feito algo muito grave. E desculpar é quando era uma coisa mais light. Como se fosse assim, dá uma desculpa para ele, desculpa ele, eu vou dar o meu perdão. Não, é tudo gradações de ofensas que recebemos, mas com o sentido de esquecer, compreender a falta do irmão, é o mesmo sentimento envolvido ali. E o bem é para nós, incrível que pareça. O perdão é um filtro de entrada. Precisa entender que ele filtra as agressões que recebemos e não carregamos aquilo por muito tempo, pelo menos não carregamos nem um pouco, né? Perfeito. Mas nosso mestre amado, Edgar, aqui o pessoal que está assistindo, fez grandes referências sobre o perdão, grandes pedidos sobre o perdão. Eu acho incrível testemunhar que o mestre, ao estar aqui, não cometeu nenhum erro. Imagino que Jesus não cometeu um ato em que seria reprovado por Deus. Então, não considera a necessidade dele em si ser perdoado por nós, porque ele não errou. Porém, é uma virtude que no grande Espírito de Jesus, ou na grandiosidade dos Espíritos iluminados, precisa ser um ato que faz com facilidade. Porque ao ensinar, ao cuidar de seres pequenininhos, espiritualmente falando ou materialmente, é natural que eles atrapalhem um pouco o nosso horário, nossa rotina, que eles falem coisas meio bobalhonas e que nos agridem numa vaidade. Mas então o perdão é a maneira da gente conviver com quem tem problema. O perdão é uma maneira assim, puxa, Edgar, você vai passar por ali. Se você não tiver a capacidade de perdoar, você vai ficar ferido, porque eles não sabem brincar. Eles não sabem lidar ainda desse modo, nessa cabeça. Tem um texto aqui, Edgar, que eu acho que é válido a gente se apoiar nele para ver como é apresentado por Jesus, ou Kardec, o comenta, até o Emmanuel no Consolador, temos fontes ricas ali. Ele diz assim, por exemplo, eu vou ler uma passagem que está em Mateus, depois o Kardec comenta alguma coisinha também. Olha que bacana essa comparação que Jesus faz. Palavras de Jesus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, se você perdoar qualquer falta que seja, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Veja que ele faz uma relação assim, se você perdoá-lo, ele estará isento. Não tem nada a ver com ele. Se você perdoar, você está fazendo uma relação entre você e teu pai. Olha como Jesus tira o agressor da conversa. Se você perdoar... Diga, querido. Não, isso que você disse é muito importante, Tato. Eu não sei se todos rapidamente observam essa sutileza que você tão bem ressaltou. Não tem nada a ver com o outro, e é você com o pai. E você citou um relacionamento que eu não sei se a gente investe, explora com a devida atenção, que é o nosso relacionamento com Deus, né, Tato? E através do perdão a gente consegue isso. Muito interessante você dizer isso. Continue, por favor. Olha só que bacana. Então, por exemplo, vamos supor uma relação, eu, você e Deus. Nós três estamos envolvidos. No caso, eu fiz uma agressão com você. Se Deus vai conversar comigo, ele não vai tratar do assunto perdão. Por exemplo, ele vai me ensinar, você cometeu uma falta, criou uma expiação, tal coisa. Se ele for tratar com você, o assunto dele será perdão. Então, o perdão fica entre você e ele. Eu não tenho nada com essa história. É muito legal entender. A gente precisa pensar isso, Tato.
Porque as nossas relações com o pai, elas são muito quase inexistentes, às vezes eu penso, sabe? Elas precisam ser construídas, elas precisam ser reforçadas, elas precisam existir de uma forma que, inclusive, na hora do vamos ver, na hora que a gente tiver os grandes desafios, a gente tem um relacionamento com o pai consolidado já. A gente procura Deus na hora que a gente está mais fragilizado, a gente está mais... Poxa, tem que fazer antes. E olha só que interessante, viu? Fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Eu te agradeço você ter ressaltado isso, porque reforça o nosso relacionamento com o pai, meu esforço de perdoar. Verdade. Você comentou algo que é legal. Não estreitar a relação com Deus somente na hora que vier a dor, o medo, o desespero. Ter com o pai algo já profundo, e até que se você tiver assim, quando chegar a hora da necessidade de um perdão, já está muito mais adiantado as conversas que você tem, o sentimento que você vai ter. Não vai começar a trabalhar a partir de agora. Exato. Até porque, às vezes eu penso que o relacionamento com Deus é como se fosse um canal. Não um canal de dente, tá? Tá ok? Um canal que precisa ser alargado, Tato. Ou sabe uma trilha... Bem como um canal de dente, porque o canal de dente, quando você trata, precisa ser alargado. Foi bem citado. Olha só, sem querer, eu entrei na sua profissão, né? É como se fosse uma trilha que, de tanto passar, ela fica mais larga, né? Ela fica mais confortável, né? Porque se você nunca passa ali, vai ter teia de aranha, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade para caminhar ali. Né? Certo, cara, certíssimo. Olha só, Edgar, a conclusão que Jesus vai ter, então, ainda aqui em Mateus. Então, se você conseguir perdoar teu irmão, Deus perdoará teus pecados, mas não é no sentido de que Deus vai sentar com a gente e falar, é algo da lei, é natural, é direto o que acontece. Aí ele diz, ó, mas se não perdoardes aos homens que vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Para mim parece assim, se você, quando Jesus fala, comete um pecado, torna-se escravo do pecado. Você criou um vínculo, você vai ter uma expiação do erro cometido, o pecado seria transgressão da lei de Deus, alguma coisa. Agora, quando você conseguir perdoar, você se livrará disso. Ou seja, livrará também dos teus pecados. Vai dar para entender que você falou, puxa, ele errou comigo, eu compreendo, eu perdoei. Fica muito mais fácil de você entender também que os erros teus foram equivocados. Porque quem dá o legítimo perdão, pensem bem, quem consegue, se desvincula do outro, mas também os erros que cometeu, fica mais analisado assim, eu errei também, eu dei o perdão, eu sei que é o crescimento. Você se perdoa, é meio que automático uma coisa puxando outra. Você concorda, Edgar? Eu concordo e eu quero fazer um comentário bem nessa linha e eu quero ver se você concorda. Bem, nós sabemos que nós temos a lei da justiça, o amor cobre a cada um segundo suas obras, sim, né? A lei da consequência, e nós temos a lei do amor declarada, o amor cobre a multidão de pecados também. Também. Né? E aí você diz aí que se eu perdoar, meus pecados serão perdoados. E você disse antes que o perdão está dentro da caridade, que é sinônimo de amor. Sim. E o amor cobre a multidão de pecados. Boa então, ligação. Realmente está tudo interligado, né? Tudo Agora, interligado. Se a gente pensar que... quando eu penso, por que o amor cobre a multidão de pecados? Por quê? Se a gente... Eu fico pensando o seguinte, amor significa a expressão máxima, é claro que tem todas as gradações, a expressão máxima de uma plenitude íntima, de um desenvolvimento pleno de tudo que sou eu, ok? Sim. Esse é o amor, né, que envolve toda a sabedoria, todo o entendimento, tudo. Sou eu no máximo. Somos cada um no máximo. Muito bem. Se eu perdoo, necessariamente eu dou um passo nessa direção dessa plenitude. Porque eu aprendi coisas. Para eu conseguir verdadeiramente, como você citou, perdoar, eu preciso compreender o outro e a mim. Eu preciso me analisar por que eu senti a ofensa, por que eu senti o impacto, a dor do que o outro fez. Então, há um processo necessário de aprendizado para que eu consiga perdoar de verdade.
É verdade. E toda vez, e aprendizado significa expansão, e expansão tem a ver com plenitude, que tem a ver com amor. Então, parece que faz muito sentido o texto que você está lendo. Bacana. E é esse o processo, eu acho que à luz da doutrina a gente consegue entender, você não acha? Boa, com certeza, Edgar. Dá para perceber claramente que o perdão é justamente essa libertação, essa oportunidade de aprendizado e sentir-se um filho mais responsável um pouco, de que não se magoa com o irmão mais novo porque ele fez xixi na hora da festa, de sair, teve que trocar a fraldinha dele. Não pode haver. Então, eu acho que são depósitos que ganhamos quando Deus permite que. Há algumas perguntas no livro dos Espíritos. Por que Deus permite que um homem, um obsessor, faça isso? Para testar sua fidelidade a Deus, por exemplo. É um argumento e tanto, já está explicado. Então, essa possibilidade de se conseguir perdoar é algo que são escolas, passos para algo maior. E a gente consiga passar por uma encarnação como Gesiel e Estevão passa e não é atingido. Deve ser uma delícia não ter essa tristeza de alguém ter pisado em você, ter envergonhado. Não tem como se libertar mais. Olha um outro texto, Edgar, que é quando Pedro fala com Jesus sobre o perdão também. Se contra vós pecou o vosso irmão, diz Jesus, vá, ide, fazer-lhe sentir a falta em particular. Então, já deixa bem claro, pessoal, quem erra conosco nos dá uma possibilidade de fazer um estardalhaço daquilo. Por exemplo, um homem trai uma mulher, um cara fala uma coisa errada, te machuca intencionalmente. Você, que foi lesado, ganha razão, ganha companhia, ganha apoio para ir lá e lenha. Mas ele fala, não faça isso, não use isso. Fala em particular com o teu irmão, eu imagino alguém que está mais próximo ali. Aí, ó, a sós com ele. Se vos atender, se der certo, se vocês se entenderem, tereis ganho o vosso irmão. Interessante Jesus dizer que você ganhou aquela pessoa. E ele continua. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondendo-lhe, diz, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, se a pessoa que está nos assistindo aqui recebeu uma reincidência no erro, alguém que já tinha feito uma coisa, você conseguiu perdoar, mas ela é recidivante, é a hora de dar perdão outra vez. Mas o perdão, Edgar, vamos entrar nessa parte que é importante para entender, não é permitir que aquela pessoa fique lhe maltratando. Não é isso. Ah, mas então uma mulher perdoa o seu marido, ele traiu, perdoou. Aí ele trai outra vez, aí ela perdoou. Aí já está um pouco equivocado em achar que perdão é ficar com relacionamento. Você tem que perdoar e ficar, e perdoar e não ficar. A decisão de ficar ou não é sua. O perdão na verdade, é outra coisa, né? Perdoar é uma coisa, ficar ou não é outra coisa. É outra coisa, exatamente, Edgar. Bem frisado. Que todos os nossos amigos que estão assistindo não entendam que perdoar seja aceitar como correto um comportamento que até para Deus está indo contra as leis. Sim. E não tem nada a ver, então. Então, se você, Edgar, por exemplo, receber uma ofensa minha, você pode me perdoar e nunca mais, por exemplo, entrar naquele assunto comigo, por exemplo. Sim. Mas você não carrega uma mágoa, você não perdoou e continua a amizade porque perdoou. É bem diferente. O perdão é uma coisa de relacionamento meu com Deus. É como se eu estava num ponto de ônibus, um carro passou, jogou água em mim, aí eu fui para casa e meu pai falou, vamos trocar roupa, vamos tomar um banho, vamos colocar uma roupinha limpa. É eu e você, é o que você recebeu daquilo. E é uma delícia conseguir ser feliz e libertar disso com alguém que você sempre gostou, que estava próximo a você. Sim. É forte. Você tocou num ponto muito interessante, viu, Tato? Porque muitas vezes já devem ter te perguntado, a mim, sim, puxa, mas se a pessoa me ofende, eu perdoo, como que eu vou confiar nela de novo? Isso também é um outro assunto. É outro assunto. E eu acho que a gente mistura as coisas. Mistura as coisas. Porque perdoar, eu entendo que precisa da compreensão.
Eu não consigo imaginar perdoar alguém sem compreender este alguém. Não é verdade? É verdade. Compreender a mim, compreender o que aconteceu dentro de mim para eu sentir a mágoa. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, me curar, porque o perdão é uma autocura também, em relação à dor, à ferida que surgiu. E não surgiu por causa do outro, mas surgiu porque, na verdade, já estava ali. A área sensível já estava ali, ela apenas foi exposta, né? Então, é um motivo, uma oportunidade de grande aprendizado. Tá. Então, primeira coisa. Não, eu me expus, eu tinha uma expectativa que a pessoa pudesse conviver, que ela nunca fosse me trair. E eu estou falando trair nem só de forma conjugal. Ela nunca que ela fosse falar isso de mim. Então, aí a gente entra numa outra questão, que é a questão da expectativa e a questão de você saber avaliar o outro. Boa, Edgar. Não é? Poxa, o meu filho, ele é um criminoso. O meu filho, ele usa drogas e ele retira coisas de casa para comprar drogas. O meu filho não é confiável. Certo. O que ele fala, ele não consegue cumprir. E aí? Eu usei o exemplo de um filho. Existem amigos, pessoas que você conhece, que têm determinadas posturas que a gente não pode confiar, mas pode continuar gostando. Sim. Pode continuar compreendendo e, portanto, sendo capaz de perdoar também. Lembrando, ressaltando o que você disse, dentro desse contexto, perdoar não é concordar com o que a pessoa faz. Isso. Erro é erro, não importa o perdão ou não perdão. Então, o perdão, se isso tudo é verdade que a gente está falando, e certamente deve ser, vem reforçar que o perdão não tem a ver com o outro, né, tá? Não. É uma questão íntima e, portanto, se relaciona com o pai, mas é uma questão minha. Isso. Eu posso perdoar a pessoa, manter o relacionamento e não confiar nela. Isso, Por que eu Edgar. não confio? Porque eu a vejo sem ilusões. Eu a vejo com realismo. O que não quer dizer com frieza. Sem dúvida, isso mas mesmo. Com realismo. Olha só que interessante. Baseado nisso que você concluiu, e eu realmente concordo que está certo, acredito, quando Jesus dá o seu perdão na cruz, ele se liberta do planeta, porque senão ele ficaria amarrado com sentimentos ruins contra nós, então ele se liberta, mas em si ele não nos isentou das responsabilidades dos nossos erros. Por isso que não tem sentido falar que Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Não, é contra a definição do que estamos estudando. Sim. O fato dele perdoar mostra para ele assim, veja, é um espírito elevado que realmente nos compreendeu, como você falou. Compreende o que se faria. Olha o que comenta assim, agora é Allan Kardec, sobre essas passagens, ó. A misericórdia e o complemento é o complemento da brandura. A misericórdia é complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, a misericórdia está muito ligada à brandura, à mansuetude. Olha só, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esse esquecimento, pessoal, Edgar acho que concorda também, não é ter amnésia do erro que te machucaram. Senão, perdoaria porque teve amnésia. Aí, de repente, a cabeça volta a funcionar, volta toda a mágoa. Não. É não ficar revivendo cada dia, jogando na cara. Então, ele vai continuar um pouquinho, ó. O ódio e o rancor, entretanto, denotam alma sem elevação, sem grandeza. Quem sente ódio e rancor por um erro, ou por qualquer coisa que até acreditou que foi erro, mas não foi, como alguém que não quer mais ficar casado, sei lá, não foi erro, ela quer se separar, tem suas explicações, ele guarda ódio e rancor, denota um espírito de pouca elevação. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansuetude e caridade. Então, olha só que bacana. Eu não estou conseguindo entender o que é perdão.
é tentar ter calma, mansuetude, não ódio, não revolta. O perdão está te levando para este lado. Se você falar, eu estou conseguindo perdoar, é só analisar se tem esses sentimentos. Eu perdoo sim, mas, cara, o dia que eu ver, ela vai ouvir. Não perdoou. Olha o ódio aí mostrando as garras. Sim. E este perdão é paz interior. O perdão é pré-requisito de paz, acredito. É libertar de... Nossa, você disse uma coisa muito séria. Eu considero paz sinônimo de felicidade, né? Então, Tato, nós precisamos querer o perdão, dar o perdão, para ter paz, né, Tato? Sim. Para não carregar um peso, uma ferida, um no coração. Agora, a gente podia aproveitar essa deixa que você deu, dessa parte do texto tão bem colocada, porque, assim, certamente eu preciso perdoar muitas coisas. E certamente preciso aprender a perdoar muitas coisas. Então, não sou um espírito elevado, certo, como o texto colocou. Certo. Então, há problemas dentro de mim, há questões não resolvidas, há aspectos de mim, não há mansuetude no nível suficiente. Como eu faço para ter isso? Como eu perdoo? Então, só de saber melhor o que é perdão, que é o que nós estamos tentando fazer aqui agora, sim, parece que eu já sei para onde olhar. Isto. Tá certo? Ah, tá. Então eu posso perdoar que o outro não... O perdão é problema seu. Sim. É para você. Então, assim, você gosta de você? Ah, eu gosto. Então, se esforce para perdoar. Porque o beneficiado é você. É você. Você quer ter paz? Perdoe. Como que eu faço para ter paz, para ter esse perdão? Eu preciso olhar para dentro e me perguntar o que está doendo, né, Tato? Analisar a própria aflição. Ah, e o Tato falou aquilo e eu não esperava que ele falasse aquilo. Não esperava. Certo. O que está doendo? De verdade. Ah, eu acho que é a decepção. Por que se decepcionou? Então, olha o processo de análise, de conversa com você mesmo. Por que decepcionou? Ah, eu esperava tanto. Por que esperava? Da onde vem essa expectativa criada aí por você? Exato. Em relação a ele? Vocês percebem que o Tato não tem nada a ver com essa história? Na minha nesse cena? Quesito, entre o que está acontecendo dentro de você, não tenho mesmo. Não, eu esperava. O fulano, o Tato, nem sabia disso. Eu nem informei ele, olha, Tato, nós vamos começar nossa amizade, eu espero isso. Não existe isso, né? Não tem. A gente nem sabe o que vai acontecer ali. Nem sabe. Então, nós precisamos fazer esse aprofundamento, que tem muito a ver com a questão 919, que é o conheça-te a ti mesmo. Né? Que você precisa ir para dentro de você com essa mansuetude, com esse carinho ao que está acontecendo dentro de você, com esse cuidado, porque você vai mexer numa área dolorida de você mesmo. Edgar, mas o outro não podia ter feito isso. O outro podia ter feito isso, tanto que fez. Podia, tanto que fez, exatamente. Tá com o corpo, tá encarnado na mesma época que você, tem as suas paixões baixas lá como você. Edgar, você falou um negócio legal. Imagina que Deus está colocando dentro da nossa mochila elementos para nos ajudar a passar por uma encarnação, para nossa cabeça material. Tá legal? Dá para entender esse exemplo, né? Então nós estamos lá, ele arrumou nosso cabelo, ajeitou nosso uniformezinho na mochila. Filho, estou colocando aqui para você um pouquinho de perdão. Para que serve perdão, meu pai? Para quando te ofenderem, você não ficar magoado, triste. Se ninguém te ofender, você não vai nem precisar usar. Sim. Mas você vai passar por um caminho que é provável que vão fazer, porque você também faz. Então, o perdão é um artifício de defesa de quem tem. Não tem. O perdão não ajuda nada. É claro que ajuda, mas diretamente o ofensor. Muito pouco. Muito pouco. Se ele, por exemplo, não cair em si, falar, cara, errei, não devia ter feito assim com o Edgar, tentar uma reconciliação, eu continuo lá com o problema que não é o que o perdão serve para fazer, porque o perdão é para me ajudar.
Olha que lindo, Edgar. Esse texto vai ajudar demais. Ó. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será condenado por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não ele mesmo não é capaz de perdoar aos outros? Como que eu vou exigir, Edgar, algo que você faça, que carregue um peso, que levante no exercício físico lá, que estamos treinando junto, por exemplo, sendo que eu acho que é impossível, eu não consigo fazer, não tem lógica. Na própria oração do Pai Nosso, há uma condicional, ele fala, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoar quem tem me ofendido. E ele vai continuar dizendo... Olha a importância disso, então, né, Tato? Se até no Pai Nosso está, olha a importância. Olha a importância. Né? Então, é muito sério, realmente, essa questão que você colocou. E quando você faz o exemplo que Deus colocou um pouquinho de perdão dentro da gente, eu entendo, certamente, interpretando o que você colocou, que nós temos essa capacidade. Não há pessoa em qualquer existência que, diante de um desafio, não tenha capacidade de acessar essa capacidade. Agora, é preciso esforço. É verdade. Você precisa localizar dentro de você aonde está o perdão que parece que não tenho, mas tenho. Aonde está? Procura! Procura com esforço, com coragem. Procura! E a gente vai, como efeito colateral fantástico, se conhecer também. Né? Cara, isso que você falou me remeteu a uma música que o Humberto fala assim, desça ao porão, pergunte ao pó, desça ao porão. Quer dizer, agora é hora de remexer um pouquinho para encontrar aquela virtude que Deus deu para você, o perdão. E tanto que você disse bem que consegue, Edgar, porque se mudar o personagem da agressão, a gente consegue mais ou menos. Então é escolha nossa. Se for um grande irmão, um grande amigo, um filho, é muito mais fácil. Mas se for um adversário já de muito tempo, agora esse cara vai me pagar. Você quer. E outra coisa, Edgar, que eu acho que Deus já deixou, que nos ajuda. Se você deixar quieto, naturalmente esfria. Agora, você está com tanta mágoa, o teu orgulho está tão ferido que ele não quer deixar quieto. Ele quer comentar que um cara no trânsito deu uma fechada e buzinou, mas aqui em Bauru só tem barbeiro mesmo, não sei o quê. Tanto é que eu conto para você, querendo que você fique do meu lado e fale mal das pessoas. Eu quero exagerar, eu quero acender. Não, lembra, Edgar, quando aconteceu. Então, é preciso que eu dê lenha à mágoa para ela se sustentar. Se eu parar, ela para. Se eu parar de mexer... Olha só... Você falou de outra coisa extremamente séria. A mágoa, eu acho que no nível evolutivo que a gente está, o nascimento da mágoa é inevitável. Né? A hora que alguém bateu, ela vai sair... vai vir. Ela vai vir inevitavelmente pelo imenso condicionamento que a gente tem de milênios. Tá. Então, isso não está no seu controle. Mas... o que você vai fazer com ela está. E você disse muito bem, se eu cultivar é uma decisão, né, Tato? Isso, Se eu cultivar para que insistir em lembrar e dar força a ela, eu estou decidindo fazer isso. E aí eu tenho responsabilidade. Tá certo? Isso, tá certíssimo. Tato, parece que houve uma pergunta, né? Foi mas tá aqui, ó, eu tô vendo aqui. Tá. O José, olha aí, ó. Como fazer a outra pessoa entender que é preciso perdoar? Às vezes a gente nem sabe a razão de tanta mágoa. Bem, eu não sei se é o caso assim na pergunta. Eu te ofendi e eu gostaria que você me perdoasse. Aí você pergunta, como eu faço para o Tato me perdoar? Seria talvez essa pergunta que ele fez, né? Que é o José Martins. Porque às vezes parece que a sua mágoa pode ser, eu posso considerar desproporcional ao que eu fiz, né, Tato? Isso, poxa, também não tinha essa intenção. E aconteceu. Não, mas eu te joguei um alfinete, você tá... você tá achando que eu time de metralhadora, né? Exato, eu acho, Edgar, que para o José, a resposta seria, José, não tem como fazer o outro me perdoar. Não tem jeito. O que eu poderia é se eu tivesse acesso a estudar a doutrina espírita com ele, a ler umas passagens evangélicas. Se ele estiver no meu ciclo dentro da minha casa, eu propor o evangelho no lar e ir aos poucos entendendo que somos defeituosos, erramos uns com os outros e ele decidir perdoar. Então, como fazer o outro? Não tem jeito porque você não tem acesso ao sentimento do outro. O que nós podemos tentar entender é a necessidade do perdão individual, estudando a doutrina e as obras do Cristo. Eu acho que é essa. Agora, diga lá, querido.
Você quer terminar, não? Não, era só para dizer, agora, se você tiver a oportunidade de dialogar, que eu logo o Kardec comenta isso, chegar e aproximar com brandura, você pode tocar nele sentimentos que ajudam ele a te perdoar. Não tem outro jeito, acredito. Não tem. Mas assim, nós precisamos... É bem interessante isso, né, Tato? Porque assim, então eu te ofendi. Eu te ofendi e você ficou muito magoado. E você não consegue me perdoar. Esse é o ponto. Você não consegue. Não podemos esquecer disso. Mas não conseguir é problema seu. O meu problema é o que eu fiz. É o que você fez. Você vai responder por essa atitude. Do que eu fiz, do erro que eu cometi, da dor que eu causei, eu preciso me perdoar. Eu preciso me auto-perdoar. Né? Porque, e aí eu gostaria de ressaltar dois grandes devedores do Novo Testamento. Talvez dos mais famosos devedores. Dos maiores não dá, porque eu não sei avaliar. Mas dos mais famosos devedores, o primeiro é Judas e o segundo é Pedro. Sim. Tá certo? Certo. Os dois erraram, certo? Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas só traiu uma vez. Bem, enfim. Sim. Como que ambos lidaram com a sua culpa? Judas, infelizmente, não se perdoou. Pedro, ao se perdoar, se fez maior ainda. É verdade, Edgar. É muito bonito você falar isso. Então, vamos lá. Um se enterrou na culpa. O outro chorou muito. Carregava essa... Eu lembro que no Paulo Estevão, ele cita muitas vezes para Pedro, para Paulo, que ao lembrar da sua negação, ele chorava. Sim, sim. Não é verdade? Né? Mas ele se levantou do seu erro e usou, talvez, o fato da negação, de ter errado, como impulso, como alavanca para sustentar o seu esforço na direção da sua própria subida. Né? Isso mesmo. Então, esses dois grandes exemplos de auto-perdão são muito importantes. Porque quem de nós pode dizer que nunca errou e que não errará? Não existe. Não existe. Atire a primeira pedra. Né? É verdade. Então, é verdade. Nós temos que nos perdoar também. E isso é muito mais importante que o seu perdão para mim, Tato. Sim, Edgar. Muito mais importante. Porque você pode me perdoar e você vai ficar livre, mas eu vou continuar, se eu não me perdoar, prisioneiro do meu erro. E olha só, se eu te magoo, por exemplo, errei, e confesso e reconheço, errei, aí o remorso me vem. O perdão, como sendo um antídoto da dor, ele vem tentar dissolver. E eu tenho uma dupla dor de ter feito a mágoa e de não me dar o perdão. Agora deu um problema duplo, meu. Então, se você me faz a mágoa, eu tenho só um problema, conseguir perdoar, mas não carrego um remorso de ter feito. Como o Chico fala, quando me magoam, é muito ruim. Mas muito pior é eu magoar os outros. Magoar o outro é terrível. Porque assim, se eu não estou conseguindo perdoar nem o outro que me ofendeu, a hora que eu reconhecer meu erro e não conseguir também, aí é um duplo problemaço. O erro e o não perdão que eu dou a mim mesmo. De fato, eu lembro que, talvez de outra forma, o Chico fala assim, sofrer é muito diferente de fazer sofrer. Ah, que legal. É muito diferente, né? Então, é muito preferível, e aí, talvez muitos se assustem, né? Mas é preferível sofrer do que fazer sofrer. É preferível sofrer do que sofrer. Porque quando você sofre, sem culpa, entre aspas, né? Você tá livre. Tá livre. Agora, quando você faz sofrer, você acabou de entrar na sua prisão. Isso mesmo, Edgar. Você lembra, o Bruno contou pra gente uma história, lá no nosso estudo, de que o Chico uma vez foi procurado na casa dele por um rapaz que tinha apanhado. Acho que tinham roubado o carro dele, alguma coisa, e ele apanhou. Aí falou, mas eles te bateram, e você reagiu? Não, não consegui. Você não desferiu nenhum soco? Não. Uai, graças a Deus, meu irmão. Aí ele deu, Chico, o que tá debochando? Ele falou, não, porque você só pagou as dívidas, você não fez novos débitos. Olha que sacada, que legal. Então, vem confirmar tudo isso. Vem confirmar.
E esse é outro ponto que a gente tem grandes dificuldades, né, Tato? A gente tem grande dificuldade, a gente prefere que o outro sofra, né? Prefere. Aí a gente fala, teve que mereceu, teve que merece. Quem você é para falar que é isso que o outro merece? Como você sabe? Não sabemos nada. Né? E você, a hora que passou, não merecia. Não, porque se você passou Deus errou. Deus errou. Mas muitos falam que perdoam sem compreender e achando que sim, perdoam, mas não olha mais na minha cara. Isso não é perdão. Olha esse capítulo brilhante aqui, ó, de Allan Kardec. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio. Olha só que legal. Você, então, perdoa, você não fere assim, você é um sangue de barato, todo mundo pensa em você mesmo, seu frouxo, um voz obsessor, ou sei lá, nossa consciência 2, alguma coisa. Mas então assim, não, o perdão não vai ferir isso. Ele não vai tirar a tua grandeza, a tua condição de ser filho de Deus. Pelo contrário, ele vai te elevar para um espírito maior e por isso estar perdoando. Então, ele pede que a gente não se confundamos. E a suscetibilidade do adversário. Então, ó, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Você não vai agora deixar a perceber que ele ficou vulnerável pelo erro que cometeu, escandalizar aquilo para ele sofrer também. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Nunca será e nunca foi. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter pelo que ele fez com você. Agora, essa é uma. A segunda maneira de perdoar, que deve ser a equivocada, é a que em que o ofendido ou aquele que se julga agredido, ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. Tá vendo agora? Toma aqui a migalha, seu erro. Não é esse. Isso não é perdão. Nossa, de jeito nenhum. A fim de poder dizer a toda a gente, 2 pontos, vede, sou um homem generoso. Nossa, cara. Nada. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao próprio orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, ele pede isso para nós. Há duas maneiras que nós interpretamos que é perdoar. A grande maioria talvez interprete que dá o perdão é ganhar vantagem, porque o outro errou e me deu pontos, me deu agora armas, para por vários anos acabar com a tua raça, cara. Sim. Não, tá equivocado. O perdão não exigiria isso. Isso não lhe trará a felicidade. Não. Perdão é libertação mesmo. De verdade. Tanto que eu conheço um teste para saber se a gente perdoa de verdade. Legal. Simplíssimo. Vamos fazer com quem está assistindo a gente. 144 pessoas, vamos lá. Passa o teste, Edgar. Tá, o teste é simples, gente. Ó, você não tem muita certeza se você perdoa uma pessoa. Boa. Então, você vai para o seu quarto, um lugar sozinho, sossegado, fecha os olhos e imagina a pessoa na sua frente. E tente abraçá-la. Boa, calorosamente. Edgar. Calorosamente. Não é aquele abraço social no meio da rua assim, sabe? Aquele abraço. Aquele abraço apertado. Sem coronavírus. Aquele abraço sem coronavírus. Sem coronavírus. Aquele abraço silencioso, mas apertado, como você abraça alguém que há muito tempo, querido, você não vê. Se você conseguir fazer isso, esse abraço... Porque no silêncio e no particular de si mesmo, da sua imaginação, não há julgamento. Não há medo do julgamento exterior, porque não há exterior. É só você.
Então, se você conseguir perdoar, quer dizer, se você conseguir abraçar essa pessoa com esse carinho, você já perdoou. Boa, bem perfeito, Edgar, bem É um teste colocado. simples, assim, simples de ser executado, mas por vezes dificílimo, porque muitas vezes a gente não consegue. Existe um, né? É verdade, Edgar. Um ponto. Você sabe, né, Tato? Eu acho que eu já comentei com você que eu me lembro de algumas lutas muito difíceis que eu tive para perdoar, né? Sim, sim. Você se lembra uma vez que eu ia dar uma palestra, né? Lá naquele centro maravilhoso que tem aquele Jesus pintado em Agudos. Exato. Eu ia dar uma palestra em Agudos há muitos anos atrás. E naquele dia eu me senti ofendido. Veja que essa é a forma que eu considero correta de ser dito. A pessoa não me ofendeu. Eu me senti ofendido. Tá. E aquilo pesou forte no meu peito. Eu estava com raiva. Ok? E em 2 horas eu tinha uma palestra para fazer. E eu me debati. Eu lembro que eu fui para casa e eu me debati. Meu Deus, como que eu vou dar palestra desse jeito? Eu vou ser falso. Eu vou estar sentindo uma coisa e falando coisas bonitas. Não vai ser verdadeiro, eu não vou conseguir falar, inclusive. Né? E eu falei assim, eu preciso estar bem para conseguir fazer a palestra. Eu preciso estar bem porque eu não quero sentir o que eu estou sentindo, porque todo mundo sabe como o peito da gente fica quando a gente está com raiva. Né? Como a mente fica conturbada, a gente fica discutindo com a pessoa sem a pessoa estar ali, aquele negócio terrível. Sim. Né? E eu me lembro que eu me esforcei muito. E nessa análise, nessa introspecção que eu fiz, eu vou tentar explicar, é como se eu percebesse 2 forças dentro de mim. Uma força querendo que eu esquecesse aquilo, que aquilo sumisse de dentro de mim. Para sumir tem que perdoar, eu perdoo. Tá bom? Porque eu não quero estar ligado àquele acontecimento. Me parece que é a única forma da gente se ver livre daquilo. Eu não quero sentir aquela mágoa. Eu não quero sentir aquela raiva, que é uma energia monstruosa de grande, não de ruim, mas é a energia básica da agressividade. Ela é gigantesca e toda energia precisa fluir. Mas precisa de direção, precisa de disciplina. Muito bem. Então, um lado queria perdoar. O outro lado não queria perdoar. O outro lado queria bater na pessoa. Tá certo? O outro lado queria falar que ela tá errada, que ela não devia ter feito aquilo, que eu não tinha direito, e não sei o quê. Aquela coisa básica, né? Bem típica nossa. Né? Olha, foi um momento, Tato e todos, de muito esforço. Foi um momento, foi uma luta. Eu estava num ringue. Tato, olha, é muito estranho porque é tudo você, né? Sou eu, não tem 2 pessoas dentro de mim. Tá certo? Então parece que eu vi uma parte de mim falando, compreende. Deixa quieto. Deixa quieto, a pessoa não sabe o que faz. Né? A outra, mas não, o que é isso? Gente, foi difícil. Por Deus, eu consegui acalmar, talvez não tudo, não me lembro, mas acalmar a ponto de fazer uma palestra única, porque eu falei sobre a dor. Eu não me lembro o que eu falei, viu, tá? Eu não me lembro quase nada mesmo. Mas assim, eu estava falando para mim. Sim, a palestra, eu falei para mim. A plateia era eu mesmo. Sim. Eu falei um monte de coisa para mim. E olha só, Edgar, você falando isso daquela proposta que você fez para ver se a gente consegue perdoar, enquanto você falava, eu acompanhei aqui muitas pessoas dizendo, nossa, Edgar, é muito difícil, que difícil, difícil demais. E uma irmã, aqui ó, Kelly Fashion Silva, muito sincera, falou, tentei, Edgar, só de imaginar, não consegui, não o perdoei. Veja, então primeiro, né, Tato? Fique calma, isso, se perdoe, tá? Não se considere o último espírito da face da Terra, calma, né? Normal,
Normal. Se você não fez nenhum esforço, se você não tentou do jeito certo, o perdão não virá numa manhã de primavera. Tá certo? Não virá. Né? Num dia ensolarado. Ele precisa ser construído, ele é uma conquista da gente. Então, é só um teste para falar assim, ah, tá, não perdoei. Legal, o que eu vou fazer para perdoar? O que eu vou fazer para aprender? Agora, esse é o desafio que fica. Esse é o desafio que fica. Edgar, e olha só que como a dimensão do perdão, a grandiosidade da nossa existência é maior do que estar encarnado. Jesus pede, numa passagem, que a gente se reconcilie depressa com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele, quando estás na trajetória reencarnatória. Kardec pega um gancho disso e diz assim, ó, na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Olha que bacana. Então o perdão não é só perdoar ali moralmente, não há um efeito na matéria. Ele continua, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz. Aí tem um provérbio aqui, morto o animal, morto o veneno. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Você levará. Então, quando Jesus pede isso, é sábia e amorosa, no sentido, desvincula, filho, disso, senão na próxima encarnação está amarrada a muita coisa, muito preso ainda. E essas rivalidades espirituais são muito ruins. Tanto para quem não perdoa, porque, por exemplo, Edgar, se eu desencarno com um ódio incrível de uma pessoa que foi, sei lá, responsável pelo meu desencarne, ele me assassinou, me atropelou, se eu tiver com muita raiva, muito ódio, aquilo vai me dominar como preferência temática da minha existência e eu vou ficar, sei lá quanto tempo, atrás desse irmão, meu. Atrasando a minha recuperação, ir embora. E o que eu fizer de pior e mal a ele, responderei também. Não me dará direito. É lógico. Não é justificativa. Não é justificativa, Edgar. Então, veja, assim, olha só, bem colocado, são algemas. Para você ter, né, Tato, não há vantagem alguma em não perdoar. Não há. Nenhuma. Aquele sentimento responsável por não dar o perdão é um sentimento que não é bom tê-lo. Orgulho, egoísmo, achar que não podia ter acontecido com você. Esse sentimento lhe fará escravo, ele lhe fará doador de uma energia enorme e ele te faz esgotado. Não, nós temos que ter leveza, ter mais facilidade nesse processo de liberdade. Eu acho que perdão está muito ligado à libertação, Edgar. Sim. Sim. Olha, parte da felicidade, grande parte da felicidade possível na Terra, que já sabemos não é absoluta, evidentemente, até porque a gente não sabe nada sobre o absoluto, mas grande parte da felicidade possível na Terra, que não é pouca, hein? Você já me ouviu dizendo isso. A felicidade possível nesse planeta de provas e expiações é muito maior do que a gente tem. É muito maior. É grande, né? Cara. É grande, e a gente talvez não use nem 10% da felicidade possível. Né? Então, grande parte da felicidade possível aqui na Terra vem do perdão que a gente dá ao outro, mas fundamentalmente a nós mesmos. Grande parte. Né? É verdade. Tato, parece que as 2h30 já quase acabaram. Nossa, cara, agora que eu vi, falta 5 minutos. Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Como vai rápido o tempo com você, Edgar? Agora que eu abri aqui o livro do Consolador, que daria para comentar algumas coisas, mas... Pessoal, se alguém perguntou alguma coisa e a gente não viu, estamos à vontade aqui, estamos à disposição de talvez tentar esclarecer até um caso mais específico. Mas, em resumo, né, Edgar, o que a gente pode concluir bem? Que nós, se estamos encarnados num planeta onde se está aprendendo, é natural que a gente precise desse recurso para não carregar. Imagina se cada mágoa que nos fazem vai acumulando ressentimentos. Em que eu serei quando eu tiver 90 anos? Tanto ressentimento. E que nós, como você bem colocou, somos capazes de escolher perdoar. Pense na pessoa que você ama muito. Você perdoaria com mais facilidade. Então, é algo que você decidiu. O que você ia dizer, amigão? Olha, é unânime a colocação de que perdão é uma coisa difícil. Ok. Sabendo disso, a bondade do Pai tem
e aplica imensamente um método para nos ajudar a perdoar. É um método universal, inclusive. Na verdade, a vida e os homens já aprenderam a usar para praticamente tudo, no que diz respeito à questão de aprendizagem. O que é? Comece pelos exercícios simples e pequenos, e amanhã você chega nos grandes. É assim que a gente faz a escola já, né, Tato? É verdade, então, primeiro 1 mais 1, depois multiplicação e etc. Então, assim, perdoar a traição, perdoar o assassinato é difícil? Dificílimo. Poxa, difícil Por quê? demais. Porque isso são exercícios avançados. Agora, ninguém perdoará grandes ofensas se a gente não perdoar as mínimas do dia a dia. Aham. Edgar, Oi. Desculpe. É que tem uma pergunta muito legal aqui. A Eliana Simeone, perdão elimina a dor da mágoa? Eliane, é exatamente essa função dele. Agora, o perdão não elimina, não. O que não ilumina é o rancor, é o ódio. Sim. O que elimina a dor da mágoa é o perdão. Então você fez uma pergunta definido. Perdão elimina a dor da mágoa. Se você tirar... Elimina, lógico. O perdão é para eliminar. Se não eliminou, não teve perdão. Como é a maneira de eliminar a dor da mágoa? Perdoando. Qual é o outro jeito? Não tem. Não tem. Não tem outro jeito. E uma coisa é legal, Edgar, frisar, para não passar em branco. Às vezes, há dois irmãos aqui, duas pessoas que estão brigadas. Um irmão com irmã, o marido e a mulher, ou qualquer amigos. E um lado quer reconciliar já. Ele está tentando, mas o outro lado está irredutível. Seja lá porque sofreu agressão, que você errou, ou vice-versa, mas um lado só está querendo. O que devo fazer? Perguntaram ao Emmanuel, ó. Concilia-se depressa com o teu adversário, diz Jesus. Esta é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o desejo da reconciliação, como efetuar semelhante fraternidade? Aí olha a resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Cara, ele já deu a resposta aqui. Acabou. Mas continue, deve melhorar ainda. Vou continuar. Buscando o adversário para a reconciliação precisa. Claro. Olvidando a ofensa recebida. Esquecendo. Então, você vai falar com o Edgar, não vai lá falar, Edgar, vamos tentar as pazes, mas aquilo que você fez foi uma bela de uma maldade em seu filho. Não, esquece. Você não vai tocar nessa parte. Olvidando a ofensa recebida. Então, eu quero muito reconciliar com minha mãe, com meu pai, com meu filho. Geralmente, mãe e pai sempre vão aceitar, né? Mas qualquer um que não queira. Então, vai lá fazer o seu dever evangélico, com o coração humilde, mostra para ele, dê chance. A pergunta até do José pode ser assim, se um dia eu te magoar, Edgar, eu vou chegar com tanta humildade, vou estar tão envergonhado de ter ferido o meu amigão, chorar, que eu acho que vai amolecer seu coração e falar, tá bom, tá tudo bem. Não fica assim, não, o Henrique tá percebendo que você tá muito triste. Vai te ajudar a fazer, porque eu vou chegar nesse sentido. Então ele fala, ó, perseverando ainda assim a atitude rancorosa daquele outro, do outro lado, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Ou seja, quando eu quero revidar para te fazer sofrer, porque sofri, eu estou cavucando na minha própria ferida. Você está com uma chaga viva, Edgar. Viva. Está triste, está amargurado. Então, é triste ter que falar isso para nossos amados amigos aqui. Mas a gente fala assim, se você perdoar, você não o isenta da responsabilidade. Então, já dá um ponto agradável para a gente perdoar, porque a gente quer que ele pague, né? É um fator que ajuda. E o outro, ele tá com raiva de você e não quis o perdão, e você que tá tentando reconciliar, deve estar meio magoadinho ainda, deve estar meio ferido. Você queria que ele te perdoasse, né? Mas saiba, ele tá carregando uma chaga aberta, viva de rancor dentro dele, que judia dele, que o atormenta o sono, que dá dando úlcera. Então esse lado também, assim, olha o que ele tá preferindo. Torça para ele perdoar, para ele ficar melhor. Sim. Mas veja, Tato, de novo, você citou um exemplo muitas vezes de um processo de perdão que é difícil. Então, vamos, pelo menos, fazer o simples. E quando eu falo, o que eu tenho que perdoar de simples no dia a dia? Eu vou te dar um exemplo para vocês. Você tem que perdoar porque está muito quente, porque está muito frio,
Perdoar porque você perdeu o ônibus? Porque o médico não te atendeu na hora? Perdoar porque a fila está longa? Perdoar tudo. Perdoar o corpo porque está mais frágil, porque ficou doente, porque envelheceu. Perdoar a si mesmo porque ainda não consegue, porque é aprendiz. Então, esses são pequenos perdãos que já são difíceis, mesmo pequenos, que quanto mais a gente exercita, mais capazes ficamos para os exercícios de perdão que são mais complexos. E alerto, os perdões difíceis virão. Virão. Então, prepare-se, exercitando-os do dia a dia, que são simples. Porque não é válido nós chegarmos no dia da prova, como em qualquer escola, e falar, professor, não estudei. Não estudou porque não quis. Isso Porque mesmo. que você sabia que haveria a prova, ou seja, o teste, você sabia. Como nós estamos na vida encarnada, que é uma vida escola, aguardemos os testes cada vez mais difíceis. Aguardemos. E não é uma desculpa. Mas eu não me preparei. Não preparou porque se distraiu. Não preparou porque não cumpriu o dever de estudante. Então, que fique muito claro para todos nós. Veja, e eu tenho que passar nos exercícios, não é para ninguém, não é para Deus, não é para a vida, não é porque devo. É porque eu preciso querer ser feliz. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: vocês querem mesmo serem felizes? Porque se querem, não há outro caminho. Boa, Edgar. E essa pergunta sua, querido, como já estão às 8h04, eu vou fazer as minhas considerações baseado naquilo que conversávamos um pouquinho antes. Você quer ser feliz? Está perguntando à vida, ao mundo, como é que é para ser feliz? Escuta essa aqui então, ó. Perguntas ao mundo e ainda ao redor. O que fazer para ser mais feliz ante a vida maior? E a vida lhe diz uma palavra só para seres feliz: perdoar. Olha só, para que vivamos em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, o perdão é lei da própria vida. Tudo lhe ensina em torno, alma querida, perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta para produzir o pão que te alimenta na lavoura a brilhar. A madeira em casa, o machado bronco, ouviram na floresta o grito do tronco. Perdoar, perdoar. Do trigo que móis para fazer o bolo, a lenha que lhe oferta calor e consolo no lume a crepitar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te ensinar no mundo. Perdoar, perdoar. Olha agora, Edgar. Considere, alma querida e bela, da existência nobre, a vida mais singela. Ninguém caminha sem errar. Ofensas, agressões, é preciso esquecê-las. Por mais luz, pede Deus acendendo as estrelas. Filho, quer ser feliz? Perdoar. Perdoar. Diga aquela sua, Edgar, que é lindíssima também. Pelo menos aquele começo, amigão. Essa é Maria Dolores, também. Maria Dolores também. Muito bem. Então, Maria Dolores também, na Cantiga do Perdão. E eu quero contar para vocês que essa poesia, que eu vou ler só o comecinho, eu ouço desde os 15 anos. Ou seja, há 40 anos eu ouço. E Tato, acho que eu não te disse, mas na voz do Chico. O meu lindo, pai, cara, quando eu tinha 15 anos, me levava de Veracruz a Marília para a Mocidade Espírita, e a gente ouvia uma fita cassete, coisas que só quem tem mais de 30 sabe o que é. Sabe o que é? Uma fita cassete com mensagens na voz do Chico. Então, são coisas que me tocam muito o coração. E ela começa assim, chama Cantiga do Perdão. Bem, na voz do Chico é muito melhor, eu peço licença a vocês. Não te iludas, amigo. Olha só, não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Nossa. Ela continua, mas já esse começo já indica, olha, tudo que vive no mundo, que tende para perfeição, vive do entendimento harmônico e profundo, que é o perdão.
O perdão é o entendimento profundo do que aconteceu em mim e também no outro, né? Porque o outro errou, as dificuldades do outro em acertar, o que levou o outro a querer me ferir, o quanto de dor e de doença tem no outro a ponto dele me ferir. E muitas vezes a gente vê pessoas que se amam se ferindo, mostrando o imenso desequilíbrio que ainda está dentro de nós. Então, eu acho que a gente deixou hoje, né, porque esse assunto é quase inesgotável, né, Tato? É verdade, cara. A gente deixou bastante material para a gente pensar, né? Com certeza, Edgar. Então, para nós, Edgar e eu, que às vezes estudamos os assuntos juntos, vamos comentar, numa hora, ficaríamos muito felizes, né, Edgar, que ficasse no nosso coração a ideia de que o perdão é uma virtude, uma ferramenta que Deus nos dá para não carregarmos mágoas, mesmo ou quando não somos nós os que erraram. Pode até ser, mas quando são os outros também. Veja o exemplo de Jesus. Em nada errou, mas precisou usar essa grande ferramenta que era para ele enorme, de perdoar, de deixar quieto, de compreender. O Edgar bem comentou que perdão não é possível sem a compreensão do fato. Porque se realmente fosse assim, uma coisa que eu acho que não tem caminho evolutivo, todos sentem exatamente o que eu sinto, como ele pode fazer isso? Então teria uma justificativa, mas não é. Cada um tem um estado evolutivo, uma circunstância, uma sensação naquela hora. Como você lindamente disse, Edgar, porque está calor, porque está frio, porque tá as circunstâncias me contrariando, perdoar, compreender, deixa para lá. E ser feliz com esse filtro que é o perdão, para não deixar o mundo me magoar mais e mais cada vez. De jeito nenhum. Você me diz, querido? É isso. Você fechou brilhantemente bem, e é isso. Então, olha, eu peço que a gente não encerre a palestra. Isso eu não estou falando para as pessoas que estavam nos ouvindo, eu estou falando para você e para mim também, Tato. Sim, que a gente não encerre a palestra sem refletir, hoje ou amanhã, sobre quais são as nossas dificuldades de perdoar, os eventos mais simples do dia a dia, né? Nós não podemos ler, estudar, como nós fizemos agora, e virar a página e mudar de assunto. Nós estamos falando da mais importante ferramenta de felicidade. É verdade, cara. Que existe. É algo muitíssimo sério. O Pai, Jesus, utilizou, talvez, na sua última grande lição. Exatamente. Certo? Então, assim, não podemos ignorar essa ferramenta que está à nossa disposição. Lembrando, só para finalizar, os testes sobre isso chegarão. Não fiquemos bem comentado. Edgar, você disse um negócio no momento, eu não falei na hora e me voltou. Quando você disse nas coisas pequenininhas, então eu vou propor às pessoas assim, pensa em alguém que você ama muito e que tem lá uma magoazinha porque ele fez uma coisa para você. Treina nele, perdoa ele. Não é, Edgar? Começa pelo filho, fácil, né, Tato? Mais fácil, exato. Sim. Aí você vai ganhando mais, porque não dá para tentar perdoar realmente o inimigo literal que machuca a família, filho. Esse é difícil, mas não acho que é impossível. Começa no exercício 1 mais 1, daqui a pouco as contas vão ficando maiores, porque precisamos dessa arma benéfica, bem forte, para a gente já estagiar em níveis maiores, né? Exatamente. Muito bom, obrigado. Que legal, Tato. Obrigado, Edgar. Isabela, obrigado. Minha linda. Acho que a Isabela vai entrar para encerrar. Ela está de volta aqui já. Obrigado, viu, Isabela? Pessoal, muito obrigada. Eu e o Tato adoramos fazer tudo junto. Nossa, adoramos mesmo. Se quiser marcar uma para daqui meia hora, a gente toma um café e volta para mais um tempo. Sem dúvida. Tá ótimo, vamos combinar um dia de fazer um mais demorado, né? O pessoal não acredita, mas muitas vezes eu falo, quando eu começo a palestra sozinho, que eu não gosto de fazer palestra. O pessoal não acredita, mas é verdade. É que eu não gosto de desgostar. É que eu prefiro bater papo. É gostoso, Edgar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, você é como um líquido, que eu sou outro, e a Isabela é um outro. Sozinho temos um sabor. Mas ao misturarmos, fica uma coisa que ninguém sabe o que vai dar. A nossa conversa, Edgar, sempre assim, cara, estava lendo o texto, você falou, pensei num negócio que eu não tinha pensado sozinho. É muito mais rico. É muito mais rico. E foi muito legal. Eu não imaginava que entraríamos em tais detalhes sobre o perdão. Nem eu. Mas que bom. Obrigado, Isabela.
Acaba complementando, né? Só queria fazer um comentário aqui, pessoal. Edgar, quando você estava falando dessa questão da compreensão, né? E o José perguntou a respeito do perdão, que a outra pessoa não quer perdoar e a pessoa está ali querendo o perdão do outro, né? O doutor Inácio, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Muito dos nossos problemas não vem do outro, vem da nossa constante batalha com os nossos próprios egos do passado e daquelas tendências que ainda persistem em nós, né? Então, muitas vezes, pode ser que essa pessoa que não deu o perdão, ela tenha ainda uma batalha com isso, né? E aí ele fez todo o possível, ele fez o dever evangélico, como o Tato falou, né? E ela não conseguiu ainda, você fez a sua parte, então você mesmo se perdoe, né? Olha, eu tentei, ele ainda não tá querendo, não tá no tempo dele, não tem esse entendimento ainda, né? Ainda tá doendo, né? Perfeito. Isso então, mesmo. Olha, eu vou mais longe que o doutor Inácio. Ele falou, talvez, eu costumo falar porque eu sou mais duro comigo mesmo. Todos os problemas que eu tenho sou eu. Todos. Sim. Todos. Todos. Não são É só verdade. É o nosso ego alguns, de se sentir ofendido, né? Sim. Ninguém me ofende, eu me sinto ofendido. A fragilidade, a pele, a pele ferida é minha. Minha. Sim. O Edgar, a Isabela falando de você ainda parece que remete mais uma coisa. Essa prática de perdoando e conseguindo perdoar cada vez mais, não é porque você vai ter que só carregar fardos tão grandiosos e pesados e lutar para ter mais perdão. Não, daqui a pouco começa a ser até desnecessário o perdão. Não é mais ofendido. O perdão já está tão dominado que ele rebate na hora. Sim. O próprio Gandhi falava, já perdoaram aqueles que lhe espancaram? Não, nunca perdoei ninguém porque nunca ninguém me ofendeu. Isso. Perguntava Tem mais orgulho, né, esse espírito. Exato, já não tá tem mais orgulho. Né? Ou o Santo Agostinho que falou assim, Deus perdoa? Quando essa pergunta é feita, ela tem duplo sentido. Porque se eu responder, claro, ele perdoa. Então ele se magoou e deu o perdão. Então Deus magoa? Não, Deus não magoa. Então ele não dá o perdão. É que nada se aplica a Deus. Qualquer pergunta que você faz para você, não dá para fazer para Deus, não cola. Então essa questão, ir vencendo para ficar blindado completamente. Mas que delícia, Edgar. O tempo passa muito rápido. Obrigado a vocês. Gente, obrigado, muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus, tá? Obrigada pela palestra de hoje. Tem muita gente que eu acho que vai sair mais reconfortada, tá? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Um beijão. Muita luz para todos, gente. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.